apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz, em Guarujá. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, os chamo de irmãos porque creio que nessa jornada a qual vocês estão passando aqui nessa terra, tanto eu quanto vocês estamos lutando para sermos salvos, para um dia se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, todos somos irmãos nesta jornada de evolução até Cristo Jesus. Porém, meus irmãos, eu não posso deixar de alertá-los àquilo que Deus me revelou em sonho esta semana, onde Ele me mostrava um casal de pastores homossexuais sentados a uma mesa, tentando convencer as pessoas de que aquilo que eles pregavam era correto. Porém, infelizmente, não o é. Vocês sabem que em 1 Coríntios 6,10, a palavra do nosso Deus, que isso já é Novo Testamento, não tem nada a ver com contexto passado de Antigo Testamento, contexto cultural, não. Isso já é Novo Testamento. Diz o quê? Diz que aqueles que praticam a sodomia, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, e nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não tem como nós fugirmos desta passagem, desta palavra. Ela é bem clara, dizendo que aqueles que andam de uma forma efeminada, aqueles que praticam a sodomia. E o que é sodomia? Que inclusive vem da cidade de Sodoma e Gomorra, ao qual foi dito aí na entrevista ao Cabrini, de que esta cidade, as práticas daquela época só tinham a ver com abuso sexual. Não, o próprio nome já vem daí. Sodoma e Gomorra, sodomitas, ou seja, aqueles que praticam a sodomia. E o que é sodomia? É o coito anal, seja ele entre homem e mulher, ou seja, se o marido fizer sexo anal com a sua esposa, ou se dois homens fizerem sexo anal. Amém? Eles não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, como o pastor da Igreja Contemporânea Inclusiva mesmo disse na sua entrevista, ele citando as palavras dele, ele disse assim: eu não me sentia aceito na igreja e eu sentia que era pecado, ou seja, as pessoas me passavam um conceito de pecado porque era fora dos padrões bíblicos. Ele mesmo sabe que no Evangelho de Cristo Jesus, sexo entre dois homens ou entre duas mulheres é fora dos padrões bíblicos. Então, se ele é fora dos padrões bíblicos, ele está fora do Evangelho. Então, não tem como ser pego a Bíblia Sagrada e tirar aquilo que não nos interessa e seguir somente aquilo que nos interessa. Se fosse assim, meus irmãos, eu, quando me converti, eu gostava de usar drogas. Eu, quando me converti, eu tinha a orientação sexual da poligamia. Eu achava bom, gostoso e gostava muito do sexo a três, de ficar com diversas mulheres. Não tem nada de homossexual nisso. Porém, é uma prática de prostituição do meu corpo. E na Bíblia diz o quê? Diz que sexo fora do casamento é pecado e de que o homem tem que ter uma única mulher.
Então, se eu continuasse praticando estas coisas, eu não herdaria o reino dos céus. Então eu tive que largar estas coisas para poder tentar nesta jornada na terra, chegar ao céu. Então não é certo nós querermos moldar as nossas práticas, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós acreditamos que somos, à imagem de Deus. Pelo contrário, o evangelho é moldar aquilo que Deus espera de nós a Ele. Então, eu não posso continuar nas mesmas práticas e acreditar que eu vou para o céu e de que as pessoas que eu estou ensinando isso também vão para o céu. Então, meus irmãos que estão divulgando esta igreja inclusiva, nós temos que entender, e vocês que acreditam nisso, que isso é pecado, que isso não está correto. Amém? Foi dito que na entrevista do Cabrini, de que vocês serão salvos pela graça, mas somente a graça não salva. No próprio Evangelho de Jesus diz o quê? Diz que nós temos que ter a graça, a fé e as obras. O que é a obra? É eu entender o testemunho de Jesus, ou seja, entender os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele diz que é certo e aquilo que ele diz que é errado, e praticar aquilo que ele diz que é certo e não praticar aquilo que ele diz que é errado. Então, se nós não tivermos as obras, nós não seremos salvos só por acreditar em Jesus, só pela graça, só pela fé. Então, não adianta vocês acharem que serão salvos só pela graça. Vocês têm que, sim, dizer não ao pecado. E a palavra ainda diz que ai daqueles que ensinam o caminho errado. Esses serão muito mais julgados, muito mais severamente julgados. Se você vê aqui na entrevista, você vai ver que a mãe do pastor que nasceu em berço evangélico, ao qual ele disse que nasceu em berço evangélico, não quis participar da entrevista. O que a Bíblia diz? Que nós devemos honrar pai e mãe. Então quer dizer que a opinião dela é contra isso. Ela ainda não aceita isso. Mas não está sendo honrado a mãe. Não está aceitando a vontade dela. Continua na prática do pecado. Por que ela não quis participar? Porque ela sabe que é errado. Ela sabe que Deus não deixa entrar no reino dos céus os efeminados, os homossexuais, aqueles que se deitam, homem com homem, mulher com mulher. Isso não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Se eu fosse fazer um evangelho, a minha imagem e a minha semelhança, aquilo que eu acho, da minha orientação sexual, daquilo que eu gosto, das minhas práticas, eu iria incluir um monte de coisas que não está na Bíblia. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que lutar contra as minhas vontades, contra os meus desejos pecaminosos. E dizer não, para tentar herdar o reino dos céus. Da mesma forma, foi dito que vocês são seres em evolução. Sim, todos nós somos seres em evolução. E o que faz parte da nossa evolução? Identificar aquilo que é errado, mediante a Bíblia, e passar a dizer não. Então eu evoluí espiritualmente. Então, se vocês são seres em evolução, como vocês disseram, vocês precisam identificar aquilo que é errado e passar a dizer não ao erro para evoluírem. E não serem coniventes com o pecado de vocês e ainda ensinar outras pessoas de que o pecado de vocês é aceito por Deus. Porque ele não é aceito por Deus. Da mesma forma, foi dito muito que Deus não ama todos. Deus veio ao mundo porque ele ama todos. Sim, ele ama a mim, ele ama você, ele ama aquele que está cheirando cocaína, ele ama aquele que está fazendo sexo anal, ele ama aquele que está roubando, ele ama aquele que mata. Mas ele não ama a prática do pecado. E se essa pessoa que ele ama
continuar praticando o pecado, ela não entrará no reino dos céus, mesmo ele amando essa pessoa. Por isso é que nós devemos dizer não ao pecado. Nos esforçar para deixar de lado o pecado. Por que na reportagem os filhos daquele casal não quis aparecer? Acredito eu que na escola, como eles disseram, os amigos não entendem. É confuso. Acredito eu que eles se sentiram ali constrangidos. Por que os pais não quiseram mostrar os filhos? Porque lá no fundo, eles sabem que isso é errado. Porque se fosse certo, não ia ter uma oposição tão grande. As pessoas não iam sentir vergonha. As pessoas não iriam julgar. Porque ninguém julga o que é certo. Normalmente as pessoas criticam e julgam aquilo que é errado. E perante a Bíblia, como eu disse, em 1 Coríntios 6,10, Deus deixa claro que a prática do sexo entre duas pessoas do mesmo sexo é pecado, e tais que praticam não herdarão o reino dos céus. Foi dito aí que, na verdade, na Bíblia tem 6 passagens que condenam o homossexualismo, a prática do sexo, mas que isso estava fora de um contexto histórico, ou que palavras tinham sido usadas como idolatria, para dizer que isso daí é uma interpretação errada. Ou seja, na verdade, quem leu a Bíblia está lendo de uma forma errada, ou quem fez a tradução traduziu de uma forma errada. Não tem como traduzir errado esta passagem de 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ou seja, os descendentes de Sodoma e Gomorra, aqueles que praticam a sodomia. Sodomia, se você entrar no dicionário aí, você vai ver o que é. Sexo entre pessoas do mesmo sexo, ou o sexo anal. Nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que está difícil de entender nesta passagem, ou o que está escrito errado, ou que tradução foi escrita errada aqui, não tem como. Ou seja, Jesus deixou claro que, infelizmente, aqueles que praticam o que é errado não herdarão o reino dos céus. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar, até porque se eu continuar praticando o que é errado, porque eu também tenho os meus pecados, quando chegar no dia do juízo final, Deus não vai me deixar entrar no reino dos céus. E se eu também ensinar a igreja a qual sou apóstolo, a qual sou pastor e pastoreio as ovelhas, ensinar aquilo que eu gosto, aquilo que eu aceito, ou trazer para o evangelho, trazer para a Bíblia como algo permitido, aquilo que é pecado, eu serei julgado por isso. Então eu não venho aqui neste vídeo julgar as pessoas, acusar ou ter preconceito. Não. Na nossa igreja, a Igreja Luz, nós já aceitamos aqui, congregamos com pessoas que são travestis. Eu mesmo fui buscar diversas vezes uma na casa dela para levar ela até a igreja, para que ela aceitasse a Jesus e fosse transformada. Então a igreja inclusiva, na verdade, é uma igreja que a porta está aberta para todos, mas só permanecem dentro dela aqueles que querem verdadeiramente o céu. E para poder ter o céu tem que dizer não ao pecado. Então só vai permanecer dentro da igreja, não porque a igreja vai expulsar ou a igreja vai tratar mal. Não, a própria pessoa vai se sentir mal se ela não deixar o pecado de lado. E aí ela vai dizer o quê? Que é a igreja que não é inclusiva? Não, a igreja é inclusiva, ela deixa todo mundo vir. Mas só permanece aqueles que dizem não ao pecado. Amém? Jesus te ama, ama todos vocês, eu tenho certeza. Se vocês continuarem firmes e fortes, lendo a Bíblia, e não trocando os versículos, e aceitarem os versículos como eles são, verdade,
e deixarem de praticar o que é errado, lá na frente, vocês e a igreja de vocês, as pessoas que vocês estão aí trazendo para o reino de Deus, herdarão sim o reino dos céus, mas deixando de lado a prática do pecado, deixando de lado, infelizmente, mesmo sendo bom para vocês, o homossexualismo. Assim como eu deixei o adultério e tento deixar todos os dias, porque sou casado, assim como eu deixei as drogas e tento deixar todos os dias as drogas, assim como eu deixei de lado o sexo fora do casamento e tento todos os dias deixar fora de mim e da minha vida o pecado. Amém? Apóstolo Gustavo Reis, Igreja Luz, eu convido você a entrar no nosso canal, no YouTube, Apóstolo Gustavo Reis, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Fiquem com Deus.